E hoje vim aqui no lugar do Bruno, não com o brilhantismo sobre Rio de Janeiro que ele possui, mas vim conduzir essa segunda webinar, né, que a gente está falando do Rio dos Saberes. Ressalto para quem não conhece, para quem ainda não tem a intimidade com a Rede ProRio, né, o Rio dos Saberes ele está hoje construído em cima da 31ª edição do Cadernos de Desenvolvimento Fluminense, que é uma revista, na verdade, um depositório, desde 2013, de estudos sobre Rio de Janeiro. Né? A gente tem que lembrar, nós temos muitas publicações sobre a questão nacional, das suas várias formas, e muito pouca coisa sobre Rio de Janeiro. Então, o Caderno de Desenvolvimento Fluminense, e aí eu faço menção à Fundação CEPERJ, agora destacando a presença e a presidência da professora Marília, né, que está à frente da Fundação CEPERJ, depois da Fundação ser tão, eu vou dizer assim, maltratada, né, durante um tempo muito grande. A professora Marília Ortiz, daqui a pouco nós vamos rodar aqui um vídeo muito rápido dela, está se reconstruindo, está levando à frente aquilo que são os estudos sobre o Rio de Janeiro, as estatísticas, as pesquisas. Então, nós agradecemos a Marília Ortiz, né? E a revista, ela pode ser encontrada, só botar Caderno de Desenvolvimento Fluminense, está tudo online, a gente encontra sem problema nenhum. Os artigos, vocês sabem que estão nessa 31ª edição, que é de junho de 2026, eles foram artigos apresentados no seminário de Economia Fluminense, que foi conduzido pelo FRIPERJ, né? Na verdade, você tem uma aglutinação, um trabalho hercúleo do Mauro Osório e de vários reitores das universidades públicas do Rio de Janeiro, tá certo? Né? Que estão aglutinando, então nós estamos começando a ter realmente não um isolado que faz uma monografia ou que faz uma tese, não. Nós estamos procurando aglutinar aquilo que diz respeito ao desenvolvimento e estratégia de desenvolvimento da economia fluminense, que nós precisamos voltar a pensar o Rio de Janeiro, né, e o estado do Rio de Janeiro. É um dado. Eu já disse para vocês aqui na minha apresentação, logo me quedei, porque dada assim, o meu desconhecimento total sobre o Rio de Janeiro, o que é assustador, né? Sei mais sobre São Paulo, sobre desenvolvimento regional de São Paulo, do que desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, digamos assim, um veículo muito importante para quem quer estudar Rio de Janeiro, para quem está pensando política pública, está lá, é absolutamente relevante para todos nós. Eu sou da turma que recorro sempre para procurar o que tem publicado, o que não tem, tá certo? Hoje, eu tenho que dar um recado também, para a gente lembrar. No final do ano, desse ano ainda, vai haver outro seminário de Economia Fluminense, promovido pelo FUPERJ, vai ser na UERJ, essa edição agora. O Mauro, se eu não me engano, já está convocando para submissão de artigos e de apresentações. Eu depois passo para vocês, tá certo? Olá, gostaria de agradecer, Bruno, pelo convite de estar aqui com vocês, agradecer, sobretudo, essa parceria tão valiosa para a gente aqui da CEPERJ. É uma revista que, veja só, ela existe já na Fundação desde 2013, e eu fui, essa semana que passou, no prédio original da CEPERJ, né? Atualmente a instituição não está funcionando lá, mas é um prédio, enfim, que tem muita história dessa instituição, e eu resgatei aqui
o primeiro caderno de 2013 impresso, que estava lá na biblioteca. Então, para mim, assim, pegando esse gancho do dia de hoje, eu estou aqui há pouco mais de 20 dias como presidenta da Fundação, né? É muito honroso fazer parte dessa história, dessa instituição que carrega essa importância de produzir conhecimento para melhorar as políticas públicas, seja através do diagnóstico, como também evidências para acompanhar o desenvolvimento das políticas e a sua avaliação. Então, a gente acredita que os cadernos de desenvolvimento fluminense é uma das, podemos chamar assim, uma das políticas mesmo da instituição mais permanentes ao longo desses anos, que passou por tantas mudanças, várias coisas foram descontinuadas aqui na organização. A gente vê que essa, de fato, é uma iniciativa que tem uma continuidade. Agradecer, sobretudo, a parceria da UERJ, para que a gente possa construir esse trabalho conjuntamente, né, com a universidade, com a sociedade civil e esse braço também do governo. Então, fazendo aqui uma extensão dos agradecimentos, além de você, também a reitora da UERJ, a Gunnar Azevedo e Silva, ao nosso editor-chefe, querido Rodrigo Siqueira Rodrigues, e também ao editor científico, Floriano José Godinho de Oliveira, e a esses profissionais aguerridos que carregam a importância de produzir conteúdo dessa revista e mobilizar os pesquisadores em torno de temas tão importantes para o Estado. Eu agradeço aqui a todos os pesquisadores que também produziram conhecimento sobre o Estado. Enfim, a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem uma revista que é sobre o Rio de Janeiro, produzida no Rio de Janeiro, com muitas instituições importantes e relevantes públicas que também estão aqui. Então, a gente tem a FAPERJ, a UERJ, a UFRJ, a UF, a Fiocruz, a Federal de Seropédica, enfim, a gente concentra uma série de órgãos públicos que produzem conhecimento, que financiam pesquisa e conhecimento, e, de fato, a gente precisa apostar em valorizar e intercambiar, né, e unir forças para a gente aprimorar essa capacidade que a gente tem aqui no estado do Rio, que também concentra uma série de outros órgãos federais, já fomos capital, né, da República. Então, de fato, eu acredito que a revista, ela é muito esse espírito do que a gente quer também, daqui para frente, fortalecer na CEPERJ, que é essa integração com a academia, com a sociedade civil, e também estimular que o conhecimento produzido não fique só nos muros da academia, mas que ele seja útil para a gente pensar os desafios do Estado, né? Então, é muito interessante pensar também que a gente é o segundo Estado em participação em programas de pós-graduação com notas CAP 6 e 7, a gente também é o segundo Estado, só perde para São Paulo aí, no investimento em P&D, mais do que 1% da receita, mas, de fato, assim, a gente pode muito mais, porque a gente tem um ecossistema valioso de produção de conhecimento e de pesquisadores de ponta aqui. Então, fica aqui o meu registro, o agradecimento por todos aqueles que dedicaram um pouquinho do seu tempo a fazer pesquisas sobre o Rio. A gente sabe que isso é também amor e crença neste Estado. A gente quer, de fato, construir um Estado melhor para esta e para as futuras gerações. Aqui a gente tem as nossas famílias, a gente tem a nossa vida. Então, para a gente é um esforço também, quando a gente coloca o nosso talento a serviço do conhecimento e do desenvolvimento do Estado. Então, queria agradecer muito vocês e reafirmar aqui o meu compromisso, não só com essa iniciativa, mas com outras iniciativas que vamos construir juntamente com a Rede ProRio, com a FAPERJ, com o CCERJ, com várias instituições importantes, com a UERJ também, para que a gente possa ampliar iniciativas de conhecimento aplicado sobre a realidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigado, Marília. Faço o complemento, inclusive, aqui ao agradecimento, né, ao professor Mauro Osório, porque a revista, né, protagonismo ali inicial, o Mauro participou muito. Você levantou essa revista, nessa época aí eu era autor, eu sou um dos autores aí da primeira edição.
porque exatamente, enfim, não tinha como, né? E o Mauro já desde aquele momento, né, sempre, né, sendo esse combatente pelo Rio de Janeiro, né? E hoje está aí à frente do Fórum de Reitores, que eu falei também, ajudando a organizar, né? Então é importante também esse registro, né? Sim, o Mauro é grande companheiro também e uma das pessoas que pensam o Rio de Janeiro profundamente, então ele é o editor científico, então registrar, obviamente, a participação dele, não só nessa revista, mas desde a revista de 2013, e também o Bruno Leonardo Bart Sobral, que é você, que é, enfim, do Conselho Científico da revista. Então, queria agradecer muito, muito vocês. Eu também queria aproveitar a oportunidade aqui, Bruno, de poder apresentar o nosso querido Alckmin, que também é a pessoa que daqui para frente vai tocar esse projeto com vocês. Eu vou ser rápido, né? Porque a Marília realmente já fez o agradecimento. Eu gostaria de reiterar, em primeiro lugar, o agradecimento por estar aqui nesse momento assim tão desafiador, né, da nossa jornada, né, dos amantes do estado do Rio de Janeiro, né, e fico feliz, vi a revista, foi me repassada a revista, e eu vi a multiplicidade temática, né, a riqueza de temas e de reflexões que essa revista pode nos trazer, né, em torno desse desafio, né, de tornar o Rio de Janeiro uma referência nacional. Eu que venho do IBGE, com um olhar nacional sobre a conjuntura, né, social, política, cultural, etc., ambiental, e sempre dou assim um zoom, né, para olhar o Rio de Janeiro. E agora, nessa posição, a gente tem a grande oportunidade, né, de pegar esse instrumento que resistiu aí aos tempos, né, e transformar e promover as parcerias necessárias para que a revista seja realmente uma referência, né? Uma referência para os intelectuais, como falou a Marília, para a universidade, para os gestores, para os prefeitos, para os pesquisadores e para a população, para o cidadão em geral, né? Então, eu fico muito feliz em ter sido convidado pela Marília para tocar, né, uma instituição que é o CEPERJ, que tem o Centro de Estudos e Estatísticas inserido dentro dessa instituição, e estamos aí, né, de portas abertas, fornecendo também aqui os insumos, né, os dados, as informações, a geografia, né, para todos aqueles que venham a ser os novos pesquisadores, os novos produtores de reflexão, conhecimento sobre esse nosso Estado. Muito obrigado. Vou chamar o Miguel Bustamante Fernandes Nazaré, que é da Cefavela, e que vai falar sobre o artigo dele, né? A consolidação das favelas cariocas e as disputas pelos imaginários da cidade. Olha. Obrigado, Glória. Nada, querido. É um prazer. Tomei a liberdade aqui de compartilhar o material de apresentação que eu separei. Essa pesquisa ela é fruto de uma pesquisa de doutorado. Eu tô hoje no pós-doutorado no Centro de Estudos da Favela, que é um centro de estudos CEPID-FAPESP da UFABC, né, da Universidade Federal do ABC Paulista. Você é do ABC, tá certo. Sim, mas na verdade eu sou engenheiro ambiental, arquiteto e urbanista, formado no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca. Eu sou engenheiro ambiental pela UFRJ, sou arquiteto e urbanista pela Universidade de Santa Úrsula e fiz o meu doutorado na Universidade Federal Fluminense. E eu fiz o meu mestrado na Universidade de São Paulo, na USP. Então, a minha formação científica foi mais ou menos entre Rio e São Paulo. E uma das coisas que eu fui também reparando ao longo dos anos é o quanto a favela é interpretada de uma maneira diferente nos diferentes estados, né? No meu caso, no Rio e São Paulo, e como isso leva a agendas de pesquisa diferentes. E isso tudo foi me levando a estudar no doutorado a favela como parte da linguagem espacial do Rio de Janeiro.
né? O meu interesse mais particular era na relação entre as representações da favela e os imaginários da cidade, né? Como é que representar a favela de formas diferentes nos leva a imaginários de cidades diferentes, né? E aí, ao longo do meu doutorado, tem vários resultados, mas eu peguei um resultado específico para trabalhar num artigo, porque eu acho importante enfatizar, que é o fato de que, desde o início do desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro, né, e no marco do Brasil República, a favela é usada como uma categoria para disputar o sentido do desenvolvimento urbano. Então, a favela ela nasce já como uma categoria para uma disputa bem local, né, no Morro da Providência, em torno da moradia, e ela vai sendo mobilizada por diferentes grupos sociais com diferentes interesses, né, na cidade, para disputar diferentes sentidos do desenvolvimento urbano. Então, por isso que essa apresentação e o artigo se chama A Consolidação das Favelas Cariocas e as Disputas pelos Imaginários da Cidade, justamente para colocar uma ênfase, né, no fato de que essa categoria favela, ela é uma categoria de disputa da cidade desde o início, que ela começa a ser falada no Rio de Janeiro. O meu interesse aqui é mais na categoria falada, né, na categoria que é usada na apropriação do espaço, que é a categoria que é usada na percepção da cidade, tá? Então, para começar, existe uma narrativa da consolidação das favelas que ela gira muito em torno da política pública, né? A gente fala que a consolidação as favelas se consolidaram a partir da era Brizola, né? Da década de 80, na época que se começa a implementar políticas de urbanização, políticas de consolidação, políticas de aquisição de lotes, política, enfim, cada família é um lote, e outras várias políticas que vão consolidar as favelas na cidade, né? Vão garantir a permanência das favelas na cidade. Mas essa consolidação, a gente pode entender ela como um processo muito mais antigo, que tem uma origem muito mais antiga, porque a consolidação ela tem a ver com você imaginar que a favela pode existir no futuro da cidade, né? E essa disputa dessa imaginação da favela no futuro da cidade, ela existe há muito tempo. Desde a época em que, por exemplo, os pintores modernistas estavam buscando inspiração para um futuro de um Brasil, né, um projeto nacionalista de estética, mas também de desenvolvimento, né, e eles estavam redesenhando a favela como uma dessas estéticas. Então, é uma representação, e são várias outras representações, né, que vão estar aí imaginando a favela nesse futuro. E então eu comecei a pensar nessa consolidação através das representações da favela e como essas representações vão contando para a gente uma história das diferentes disputas que estão sendo colocadas em cada período, né? Então, só para deixar bem claro, assim, eu não sou da área de economia, eu sou da área de ciências sociais aplicadas, e na área de arquitetura e urbanismo, bebo muito da fonte da sociologia, da antropologia. Então, aqui, esse é um estudo sobre representações e imaginários, mas é um estudo também que dá subsídio, aponta para a gente várias poéticas, várias do desenvolvimento, né? Tanto é que, hoje em dia, na Secretaria Nacional de Periferias, né, no governo federal, a gente tem essa inclusão da favela como um desses imaginários de um desenvolvimento de um país, né, nesse caso, um país inclusivo, né? Mas esse estudo aqui, ele é especificamente da cidade do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro, todas essas disputas, essa história ganha conformações muito específicas, né? A favela é uma categoria original do Rio de Janeiro, e por isso ela explica muito bem várias disputas que a nossa cidade teve. E, para falar bem a verdade, sempre que está se pautando um projeto de desenvolvimento para o Rio de Janeiro, a favela volta a ser disputada, às vezes como um lugar que tem que ser eliminado da cidade, que não pode existir no futuro, e às vezes como um lugar que justamente vai representar uma democracia radical, né, que tem que ser incluído cada vez mais na cidade para que a gente possa ter uma democracia real. Então, com base em alguns
na literatura de favela, e tem muita gente escrevendo sobre favela há muito tempo, né? Desde a década de 60, a gente tem os primeiros grupos de estudo de favela aqui, e uma pessoa que participou, que é fundamental para essa minha pesquisa, é a Alicia Valadares, né? Alicia do Prado Valadares, mas também outras pessoas que foram surgindo depois, como o Rafael Soares Gonçalves e o Jailson Souza Silva, com Jorge Barbosa, com Mário Simão, que escreveram Favela Reinventa a Cidade. Com base numa leitura dessa bibliografia e das bibliografias indexadas nos tópicos natureza da favela, a história da consolidação das favelas, com base nessa bibliografia, a gente consegue separar períodos que tiveram conformações de disputas políticas diferentes em torno, né, da cidade e em torno das favelas. Um primeiro período é um período da favela como metonímia, o período mais ou menos assim inicial, que a favela surge como um nome próprio, né, do Morro da Providência. O Morro da Providência se autodeclara como o Morro da Favela, e isso tem toda uma implicação, né, na disputa local ali daquelas pessoas por moradia na cidade. E depois a favela vai se tornar um substantivo, né? Primeiro ela nasce como nome próprio, e aí esse nome próprio ele começa a ser usado como metonímia para interpretar outras disputas que estavam acontecendo na cidade a partir do olhar daquela disputa que acontecia na zona portuária, né? O Morro da Providência, como o Morro da Favela, ele foi muito importante nas revoltas do Pereira Passos, eles foram muito importantes na resistência a um projeto de embranquecimento da cidade, a um projeto eugenista, né, um projeto de exclusão da população negra da cidade, logo depois da abolição da escravatura, né, logo depois da proclamação da República, e num momento em que não existiu nenhuma política de inclusão da população negra na cidade, né. Os dois principais problemas da população negra nessa época são moradia e trabalho, principalmente. E, enfim, e aí nesse contexto a favela vai também crescer muito como um lugar de disputa dessa cidade que se quer branca, uma cidade que não tem um projeto, né, de inclusão e um projeto de cidade desigual. Mais à frente, depois que ela se torna um substantivo comum, né, porque... Olha, eu vou fazer aquele papel horroroso, vou lhe dar mais 6 minutos, tá bom? Tá bom, quanto tempo tem? 6 minutos, tudo bem. Vamos rapidinho, então. Então, vamos para os períodos, né? Primeiro, a gente tem a substanciação da favela, eu já falei um pouco, né? A favela era um nome próprio, e aí depois ela vira uma metonímia e uma metáfora por trás dessa metonímia, uma metáfora do desenvolvimento. Depois, entre 1920 e 1940, existe uma disputa muito grande entre as favelas e os morros, né, no sentido semântico da coisa. As favelas eram muito usadas, a palavra favela era muito usada por grupos hegemônicos que queriam criar um objeto de intervenção na cidade e eliminar esse objeto do desenvolvimento. E, por outro lado, os morros eles estavam muito ligados ao imaginário popular, né, o samba, os morros e tudo, mas futuramente essa semântica toda dos morros, ela vai influenciar também na palavra favela. Então, a gente tem, nessa época, por exemplo, a favela como lepra da estética, né, nesses grupos hegemônicos, mas os morros como fato político, porque eles vão influenciando na política da cidade, e os morros também como berço da cultura popular, que vários grupos de artistas vão pegar a influência dessa estética. Depois, a favela, a partir de 1937, a favela é oficialmente condenada, né, pelo Código de Obras, e a favela se torna a percepção de uma irregularidade na cidade. E na época da Guerra Fria também, a favela começa a ser percebida como um lugar que pode se revoltar, né, que pode tomar a cidade, que pode ser um perigo para a ordem democrática da cidade. E aí ela começa a ser vista como um lugar subversivo, né, e isso vai incentivar muito as remoções da época da ditadura militar. Além disso, ela também é vista no contexto de uma terceira via, que vai enxergar ela como carência, como tadinhos deles, eles precisam de ajuda para se organizarem, para poderem fazer o seu próprio futuro, né, uma visão que vai enxergar as favelas como homogêneas e como anomia, né, uma situação
que precisa de uma ajuda externa para que possa se desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, também, nesse contexto, as favelas vão se conectar muito com identidades urbanas, a identidade do trabalhador, né, a luta dos trabalhadores favelados. A favela se consolida como um lugar de luta pelo trabalho e pela moradia na cidade, e também com toda a ontologia da população negra na cidade. Então, a favela começa a se reforçar, né? Ela sempre foi, claro, um dos territórios negros na cidade do Rio de Janeiro, mas ela começa a se consolidar como essa ontologia da cidade negra, né? E não é à toa que aqui, nessa época, o Heitor dos Prazeres vai forjar o termo África em miniatura, com base nas vivências que ele teve lá desde o início do século também. E aí depois, mais atualmente, a partir da década de 80, a gente tem as políticas de consolidação, as políticas públicas direcionadas à favela, a abertura política no contexto nacional, fim da ditadura, e nesse contexto uma visão de um subdesenvolvimento dos países do terceiro mundo, a favela é reconhecida como a informalidade, né? Uma informalidade que tem que ser integrada ao sistema formal, à economia formal, e, ao mesmo tempo, também, como eu disse, né, teve uma política de remoção na ditadura muito forte, que deixou vários resquícios, né, até hoje em dia. Então, teve uma militarização muito forte das favelas, desde aquela época, e também com a ascensão das pautas das mudanças climáticas e tudo, a favela começa a ser vista também como um risco ambiental, né, a degradação ambiental, que ela começa a ser igualada, equalizada à degradação ambiental. E todos esses imaginários vão tirar a favela do futuro da cidade. Não dá para se imaginar um futuro, né, a favela no futuro na cidade, se a gente imagina ela somente como risco ou somente como informalidade, porque sempre que a gente vai pensar numa cidade sem risco, numa cidade formal, numa cidade justa. E se a favela significa injustiça, a gente vai sempre estar eliminando ela do futuro da cidade. Porém, existem vários outros também significados da favela, né? Numa época em que teve adensamento, valorização e verticalização das favelas, que tem uma ascensão das favelas como turismo, como consumo, as favelas passam cada vez mais também a ser vistas como potência econômica, porque elas movimentam bilhões de reais, porque elas traem turismo, porque elas fazem parte de uma identidade que vence do Rio de Janeiro para fora, né, num imaginário de cidade global, num contexto neoliberal em que as cidades têm que competir por recursos no mundo, né, e a favela começa a ser vista como potência estética também, novamente, né, de novo. E além disso, ela é vista também como uma potência epistemológica, como o Simão Barbosa e o Silva escrevem, a favela reinventa a cidade, porque a partir do momento em que a gente considera a favela como cidade, a gente está abrindo o que a gente conhece como cidade e a gente pode reinventar esse conceito de cidade. E aí aqui a gente tem a premiação dos mestres das periferias, né, feita pelo Observatório das Favelas, Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Nego Bispo e Aliele Franco, representando uma confluência desses pensamentos que são periféricos, mas que têm a potência de mostrar para a gente que existem outros centros que podem guiar o nosso desenvolvimento da cidade, que podem ajudar a gente a pensar no futuro. Então, finalmente, para a gente terminar, a ideia foi fazer uma passagem aqui por diversos olhares de sujeitos diferentes que vivem a cidade de formas diferentes, que integram grupos sociais diferentes, que percebem, enxergam as favelas de forma diferente e, por isso, eles imaginam o futuro da cidade de uma forma diferente. Então, a ideia desse artigo, né, dessa pesquisa, é a gente repensar esses imaginários da cidade através das representações da favela e entender que a favela, desde o início do século, desde que ela começa a ser parte da linguagem espacial do Rio de Janeiro, ela é uma categoria essencial para a gente pensar no futuro e, portanto, no desenvolvimento da cidade. É isso que eu tinha para vocês aqui, rapidamente. Eu vou fazer um comentário, porque aqui a dona da bola sou eu, vou aproveitar, né? Então, ô Miguel, eu primeiro gostei muito mesmo da sua apresentação, já tinha separado o artigo para ler, porque eu também trabalho com uma rapaziada urbanista e tenho uma formação totalmente fora de padrão, né? Economia, eu já gostei porque você não anda em linha reta. E eu amo quem não anda em linha reta, porque eu ando em linhas totalmente tortas. Eu fiz História da Arte e da Cultura no Brasil,
trabalho com o pessoal da área de urbanismo, vou para cá, vou para lá, para você ver. Uma coisa que você não tocou, mas eu vou ressaltar, porque eu acho isso maravilhoso, não é só nas artes plásticas, o cinema e a música popular brasileira, eles se fazem com a estética da favela. Ninguém foi copiar Hollywood, porque não tinha o que copiar. Ninguém foi copiar Montparnasse, porque não tinha o que copiar. Né? Então, é uma coisa muito bacana. Eu adorei, te agradeço muito, fiz muitas anotações. Tem o seu e-mail lá, depois vou falar contigo. Agora, William Souza Passos, que é da UENF, vai falar para a gente sobre a região da Bacia de Campos, atualização populacional com base no Censo Demográfico de 2022. Boa noite, boa noite a todos, né? Bom dia, independentemente do horário que estejam nos acompanhando. Vou compartilhar minha tela aqui, pelo menos tentar. Estou conseguindo compartilhar, estou tendo sucesso, né? Vocês estão conseguindo... Tá. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui para poder facilitar a minha vida, para apresentar para vocês. À vontade. A publicação, né, na revista Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, nessa edição mais recente, ela é uma continuação do trabalho que foi apresentado no último seminário, né, de estudos sobre o estado do Rio de Janeiro. Foi feito no ano passado. E a apresentação do último seminário de estudos sobre o Rio de Janeiro foi uma continuação dos achados, né, da minha pesquisa de doutorado que foi realizada no IPUR. Eu defendi em março do ano de 2023. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas foi uma pesquisa muito interessante. E eu trabalhei com dados do Censo Demográfico de 2010. Né? Só que de lá para cá saíram os primeiros resultados do censo de 2022. Né? Então, como eu disse lá no seminário de estudos sobre o Rio de Janeiro, no ano passado, a partir do momento que saem os primeiros que são divulgados os primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022, a minha tese de doutorado vira um trabalho de história. Então, para ela não virar um trabalho de história, eu estou fazendo essa atualização. O grande ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que nós ainda não temos a divulgação dos microdados do censo 2022. E eu trabalhei com os microdados do censo de 2010. Mas a gente tem, assim, divulgação de pedacinhos desses microdados. Então, eu estou acompanhando esses pedacinhos e estou fazendo essa atualização com base naquilo que a gente tem, né? A tela está apresentando para vocês aí o artigo, né, que está lá na revista, a diagramação da revista, né? Região da Bacia de Campos, atualização populacional com base no Censo Demográfico 2022. Eu vou explicar o que é essa região da Bacia de Campos agora para vocês. Assim, antes de explicar um pouco, só divulgar a importância do meu trabalho, né? Porque os achados da minha tese de doutorado, eles foram cobrados no vestibular da UERJ lá do ano passado, né? Teve uma matéria no dia, né? Então foi cobrado lá no vestibular da UERJ do ano passado, só para reforçar a importância, né? Eu defendi na UFRJ, então há um reconhecimento em torno disso. Vamos lá. O que eu chamo de região da Bacia de Campos, né? Lá na minha tese de doutorado, e aí eu retomo isso no artigo, eu faço uma revisão da literatura e vários autores apontam no sentido de levantar a hipótese de uma espécie de metropolização, né, dos municípios do litoral norte fluminense e das baixadas litorâneas, decorrente das transformações da produção do petróleo offshore da Bacia de Campos. Qual é a discussão que eu apresento na minha tese de doutorado? O petróleo, ele produziu não só uma metropolização desse conjunto de municípios, mas produziu uma região, na medida em que ele produz uma unidade regional diferenciada. Da onde eu tiro esses achados? Eu faço um cruzamento de dois estudos muito importantes do IBGE, Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil,
que traz uma definição atualizada sobre o que é cidade, à luz do que o IBGE entende ser cidade, e a região de influência das cidades, que faz a classificação da hierarquia urbana no Brasil, né? E o que eu percebi, né? Ponto bastante interessante que eu trouxe para a minha tese, né? Em primeiro lugar, eu percebi que era possível criar um indicador de metropolização, coisa que não havia na literatura. Então, eu cruzei esses dois indicadores e criei um indicador de metropolização. Aplicando o indicador de metropolização ao território do Rio de Janeiro, eu comecei a perceber que, considerando os parâmetros do IBGE, esse conjunto de municípios apresenta um padrão metropolitano de pendularidade. Então, são cidades de interior, são municípios de interior, formam uma unidade regional. Essa unidade regional, ela se dá em função da produção do petróleo offshore. Vocês conseguem perceber aí no mapa que há uma coincidência entre esse conjunto de municípios e a produção lá no mar, lá na plataforma continental, né? Então, a direita, no mapa abaixo, é o mapa das linhas, né, do pagamento de royalties e participações especiais. Então, a produção ela é um offshore, acontece no mar, mas os municípios também se beneficiam, as prefeituras, do pagamento de royalties e participações especiais, que, uma vez injetados na economia, geram toda uma dinâmica econômica, né? E geram esses deslocamentos, né, para trabalho e estudo, num volume suficientemente significativo para que esses municípios apresentem um padrão metropolitano de pendularidade. E essa unidade diferenciada, individualizada, dentro do território do Rio de Janeiro, que merece ser chamada de região, e que eu chamo de região da Bacia de Campos, na minha tese de doutorado eu aprofundo por que eu utilizo o topônimo, né, Bacia de Campos e não outro. Ela é formada pela união, né, pela integração, melhor dizendo, para usar assim a terminologia mais técnica do IBGE, entre três arranjos populacionais. O de Campos, que é esse aqui amarelinho, que junta o município de Campos dos Goytacazes com o de São João da Barra. O arranjo populacional de Macaé, Rio das Ostras, o nome é esse mesmo, que além desses dois municípios tem Carapebus, Conceição de Macabu e Casimiro de Abreu, que são municípios, do ponto de vista da pendularidade, segundo o IBGE, muito integrados, então são uma coisa só, não dá para separar, como se fosse uma unidade urbana. E o arranjo populacional de Cabo Frio, que além de Cabo Frio, tem Búzios, tem Arraial do Cabo, tem São Pedro da Aldeia. E eles estão, segundo o próprio IBGE, integrados. Só que tem uma novidade. O IBGE diz que no período do verão, né, aparece o arranjo populacional de Araruama, junto com Araruama e Iguaba Grande, unindo-se a essa unidade de arranjos populacionais. Então, lá na minha tese de doutorado, eu trouxe a discussão de haver uma região da Bacia de Campos e uma região da Bacia de Campos expandida em função desse arranjo populacional de Araruama, que é um arranjo populacional por motivo de veraneio, né? Então, é essa atualização dessa unidade geográfica aí que eu trago no meu trabalho, né? O trabalho também apresenta outros mapas, né, mostrando a correlação entre as transformações que acontecem no continente, né, no território continental, com a produção offshore, né? E aí um detalhe importante que não chega a aparecer no artigo da Caderno do Desenvolvimento Fluminense, mas que eu acho que vale a pena reforçar, é de que, vejam bem, há essa integração entre esses arranjos populacionais que eu falei, né, o de Campos com o de Macaé Rio das Ostras, o de Cabo Frio com Macaé Rio das Ostras, mas o IBGE, lá no estudo dos arranjos populacionais, fala de uma integração também por motivo de pendularidade para trabalho e estudo, do arranjo populacional do Rio de Janeiro com o arranjo populacional de Macaé, que, por sua vez, está integrado a esses arranjos populacionais que eu já falei. E um outro apontamento, o de haver, no caso do ano de 2010, no caso do ano de 2010, o de haver um fluxo bastante significativo pendular do arranjo populacional Rio de Janeiro com o arranjo populacional de São Paulo. Essa unidade vista em conjunto, que começa em São Paulo, se integra por pendularidade para o Rio de Janeiro e segue em direção ao norte do Rio de Janeiro, coincide com o trabalho lá da Sandra Lecioni, lá na USP, sobre mega região Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, num certo sentido, a minha contribuição é uma contribuição de ajudar a... Não vou
dizer aqui que eu tenho a pretensão de ajudar a atualizar a mega região Rio de Janeiro, São Paulo da Sandra Lecioni, mas de contribuir no sentido de gerar essa reflexão na medida em que está gerando informação sobre essa região que já está sendo estudada lá na USP. Mas eu queria voltar para a tabela, né, que eu apresento no artigo, e aí vejam, o somatório da região da Bacia de Campos, no ano de 2010, passava de 1,2 milhão, no censo de 2022, passa de 1,4 milhão. E a região da Bacia de Campos expandida, de 1,4 milhão para 1,6 milhão, né, fazendo esse arredondamento. É importante destacar que, no censo demográfico anterior, o de 2010, registrava uma grande aceleração do crescimento demográfico desses municípios, tanto que Rio das Ostras, entre o censo 2000 e 2010, foi o município que mais cresceu no Brasil. Agora, o cenário entre 2010 e 2022 é um cenário de desaceleração, mas... William, Sim. vou te alertar 6 minutos, tá bem? Então, a gente tem um cenário de desaceleração. E os microdados do Censo Demográfico 2022 vão ajudar a gente a dimensionar essa desaceleração. Fato é que a região ainda continua crescendo, num estado que cresceu população, mas num ritmo de desaceleração muito grande. Vale destacar que o Rio de Janeiro lidera a transição demográfica no Brasil. Então, é o estado em que a taxa de fecundidade é a menor. A cidade do Rio de Janeiro perdeu mais de 100 mil residentes entre o censo 2010 e o censo 2022. Então, nesse cenário de desaceleração do crescimento populacional do estado do Rio de Janeiro que a gente precisa reavaliar essa porção aí geográfica que eu estou chamando de região da Bacia de Campos. Aí aqui eu apresento os parâmetros, né? Censo Demográfico 2010, a região da Bacia de Campos registrava esse conjunto de municípios que eu destaquei, registrava quase 76 mil pendulares. Então, se o IBGE, ele estabelece como parâmetro 10 mil pessoas se deslocando para trabalhar e estudar, como um parâmetro hipotético de uma área metropolitana no Brasil, a gente ter, dentro de uma unidade geográfica, em torno de 76 mil pessoas se deslocando para trabalhar e estudar, é um dado relevante. Quando a gente considera a Bacia de Campos expandida, sobe para mais de 83 mil. E agora, no Censo Demográfico 2022, a gente não tem a origem e destino. O que a gente tem é quem no município sai para trabalhar em outro município, quem no município sai para estudar em outro município, mas a gente não tem em qual município, né, essa pessoa está trabalhando, está estudando. Então, a gente não consegue fazer essa comparação que foi possível, né, usando os microdados do censo 2010. Então, o que a gente tem de pendulares para trabalho na região da Bacia de Campos? De em torno de 50 mil pessoas, né, só para trabalho, né, 27 mil só para estudo. A gente não tem a interseção, né, porque existem as pessoas que pendulam para trabalhar e estudar. E na região da Bacia de Campos expandida, mais de 57 mil para trabalho, mais de 30 mil para estudo. Então, o indicador de metropolização, já finalizando o que eu apresentei na minha tese de doutorado e que sustenta toda essa discussão que está sendo desdobrada no artigo, né, concluiu em 2010 que a região da Bacia de Campos tinha um índice de integração interna de 0,07. 0,1 significa metropolização consolidada. Como a metropolização não chegou a atingir 0,1 nem na região da Bacia de Campos, nem na região da Bacia de Campos expandida, que foi um pouco menor, então eu chamei essa metropolização com base nesse indicador que eu criei, que eu defendi na tese de doutorado, de metropolização incipiente. Então, essa articulação entre esses centros urbanos de porte médio e esse padrão metropolitano de pendularidade, produzido pelo petróleo, somado ao fato de que o petróleo produziu uma região no interior do Rio de Janeiro, é um elemento que eu trago para que a gente possa pensar o Estado e, quem sabe, até, de repente, rediscutir não só governança, mas também regionalização. Filha, posso lhe falar uma coisa interessante? Meu cunhado defendeu tese no início de abril, lá no grupo da Lígia Bahia, e ele trabalhou, eu até acabei auxiliando ele
com essa parte exatamente, ele foi diretor do IBGE, ele trabalhou exatamente essa lógica dos arranjos populacionais, só que em relação, como é medicina social, no deslocamento em relação ao Covid. Olha que interessante, na mesma direção do que você pensou, só que era o deslocamento em busca da rede de saúde, e a lógica, né, era exatamente da hierarquia das cidades, dos arranjos populacionais. Muito bacana mesmo, viu? Muito obrigada. Depois eu vou dar uma olhadinha, porque eu não tinha entendido por onde você andava, mas agora já entendi. Muito obrigada, viu? Agora é a Marta e o Heitor. Deixa eu fazer as coisas direitinho, né? Que a Marta tem um nome enorme. Não posso pegar e ficar falando, Marta, tem um nome grande pra caramba. A Marta Lúcia de Azevedo Ferreira e o Heitor Soares Mendes, sobre a indústria de petróleo e gás, o desenvolvimento da economia fluminense, maldição ou oportunidade, é uma pergunta que todos nós nos fazemos a cada vez que ouvimos o noticiário, não é? Combinado daquele jeito, vocês têm, vamos dizer assim, em 15, 20 minutos eu estou trabalhando com essa ideia e aviso, tá? Quando faltar uns 6 minutos, eu aviso, tá bom? Então, vamos Obrigada, lá. Glorinha. Fala. Marta? Eu vou começar falando, se eu conseguir ir rapidinho, passa a palavra aí para o Heitor. Primeiro, né, assim, parabenizar a iniciativa, que eu achei muito bacana, agradecer o convite e tentar colocar assim, em linhas gerais o que a gente está trazendo no artigo, né? Primeira coisa que eu queria destacar é a minha parceria com o Heitor, que já é bem antiga, né? Eu entrei para o Cefet em 2007, o Heitor entrou em 2008, né, Heitor? Isso. Nós nos encontramos no mestrado em Engenharia de Produção, que nós fizemos juntos no Cefet. Depois eu segui no doutorado no Instituto de Economia da UFRJ, né, no programa de Políticas Públicas, Heitor também. Então, nós temos, assim, afinidades, né, de pesquisa grandes. Eu sou professora titular, né, do Cefet, desde o ano passado. Eu atuo na coordenação de administração, no curso técnico, e sou docente permanente do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional e sistemas produtivos, do Cefet. O Heitor trabalha na coordenação de mecânica, é representante do Cefet em fóruns da Alerj, né, membro do conselho diretor da instituição, e nós já estamos aí né, atuamos juntos no grupo de pesquisa Cooperação Tecnológica, Inovação e Desenvolvimento, e estamos aí junto com o William, né, entre outras pessoas, no Observatório Socioeconômico de Municípios Produtores de Petróleo do Estado do Rio de Janeiro, né, uma iniciativa lá coordenada pelo professor Romeu, lá do IFE, né, do Rio de Janeiro. É interessante porque junta pessoas com formações diferentes, né, geógrafos, pessoal de engenharia, enfim, da UF, da Universidade Cândido Mendes, do IFE, e nós dois pelo Cefet, eu e Heitor, né? Bom, em função, né, a gente está no grupo, acho que desde, não me lembro exatamente, né, Heitor, mas o grupo acho que funciona desde 2020, se eu bem me lembro, o observatório, né? E daí, das interações que a gente vem tendo, nós submetemos um projeto, né, para a FAPERJ, né, que entrou no edital temático, de projetos temáticos da FAPERJ de 2021. Então, fruto desse, né, o projeto foi aprovado, é um projeto voltado para a análise da indústria de petróleo e gás nas regiões produtoras, né, então pega lá a Bacia de Campos lá que o William apresentou, né, e o foco é mais assim, pegando as mudanças em função do aumento de preço do petróleo e tal, a partir de 2014, né? Então, a gente também está junto aí nesse projeto, e aí,
Em função desse projeto, né, um dos subprodutos desse projeto é um livro, que eu e o Heitor temos um capítulo, também discutindo esse mesmo tema, né, da economia fluminense entre a petrodependência e o desenvolvimento, né, que deve ser lançado agora no segundo semestre, né? Bom, assim, em linhas gerais, né? Especificamente sobre este artigo, né, como a Glorinha falou no início, né, ele é fruto do que a gente apresentou no FRIPERJ, né, no segundo seminário de estudo sobre o Estado do Rio de Janeiro, que foi realizado ano passado no Cefet, né, o próximo vai ser na UERJ. Então, nós apresentamos o resumo, depois apresentamos o trabalho completo que, felizmente, né, entrou aqui na edição do Cadernos. Bom, então, do que trata o nosso artigo, né? A nossa ideia é analisar o arcabouço institucional regulatório direcionado à indústria de petróleo e gás fluminense a partir de 2016 e suas contribuições para o desenvolvimento regional, né? Então, muito se fala, né, como a Glorinha disse, né, do papel dessa indústria, né? Quer dizer, a gente é refém da indústria, a gente não consegue, vamos dizer, transbordar os resultados benéficos para o restante da economia fluminense, né? Enfim. Então, a ideia é essa, né? Tentar ver as contribuições da indústria para o desenvolvimento econômico regional. Dando continuidade a um artigo que a gente produziu, que também está publicado no Cadernos, né, um artigo de 2020, eu, Heitor, o professor Leandro, da UF, né, nós discutimos a dinâmica da indústria no Rio também, no estado do Rio de Janeiro. Só que a gente trabalhou mais com a primeira década, né, do século XXI, né? Então, ficamos até 2016. Então, nesse artigo, a gente atualiza um pouco essa discussão, né? Trazendo mais para frente, né? A partir de 2016, nesse artigo atual. Tá? Bom, metodologia do trabalho, né? É uma abordagem aplicada, né? Qualitativa, basicamente descritiva. A gente usou basicamente levantamento bibliográfico e documental. A moldura teórica que a gente usou foi a literatura econômica sobre a maldição de recursos naturais, né? Que é uma literatura assim contraintuitiva, né? Que ela vai assim, tem uma pegada assim mais pessimista, né? Porque ela vai contra a ideia de que esses recursos, né? Que a gente está analisando petróleo e gás, mas tem também indústria mineral, enfim, diz que esses recursos naturais eles são uma bênção para os países ou para as regiões que são dotados, né, desses recursos. Essa seria vamos dizer assim, uma ideia inicial, né, que remonta aí aos primórdios aí da ciência econômica. E aí vem essa literatura, mais no final dos anos 80 e 90, com uma visão mais pessimista, assim, falando exatamente o contrário, né? Então, não, na verdade, muito pelo contrário, a dotação abundante desses recursos, ela não leva ao desenvolvimento econômico, ela é uma maldição, porque há uma série de problemas, né, que a população, né, a própria indústria, a gente fica refém das riquezas e não consegue aplicar adequadamente, né? Bom, então essa foi basicamente a literatura que a gente usou para estar analisando e discutindo, né? A visão assim mais recente, né? As contribuições mais recentes dessa literatura, elas são mais assim, a visão atualmente não é tão dicotômica, né? É bênção ou é maldição, né? Como uma coisa genérica, mas é mais matizada, né? Então, na verdade, não existe a priori uma bênção ou uma maldição, né? Que pode ser atribuída inexoravelmente à indústria, mas depende das condições históricas, institucionais, econômicas, políticas, principalmente, dos países e das regiões envolvidas, né? Bom, diante disso, então, o que a gente usou também agora como pesquisa documental, né? A gente pegou as leis ordinárias dirigidas à indústria de petróleo e gás no site da Alerj,
né? Fizemos uma análise dessas leis de 2016 até 2025, né? E fizemos uma hierarquização, né? Em ordem cronológica, foram ao todo 28 leis, né, que nós analisamos. E aí, para sair um pouco desse viés assim muito descritivo, a gente usou um recurso de fazer como se fosse assim, uma análise SWOT reduzida, né? Nós usamos a ideia das oportunidades, como se, analisando cada lei no sentido de propiciar mais oportunidades, né? Ou fazer um alinhamento mais à ideia de oportunidades para o desenvolvimento econômico, e, contrariamente, num cenário mais próximo ao cenário da maldição, a ideia de ameaças, né? Então, nós fizemos essa categorização em cada uma das leis, né? Algumas leis vieram, né, foram propostas pelo Legislativo, outras pelo Executivo, e o que acontece? Na verdade, a gente, quando fez essa categorização, a gente fez vamos dizer assim, a gente tentou ver os contornos, né? Que contornos teria, né? Que se a gente consegue um contorno assim mais próximo de um cenário de maldição ou mais próximo de um cenário de oportunidades. A gente não conseguiu incorporar nesse artigo visão de especialistas, né? Nós fizemos essa análise preliminar, né? Como uma contribuição assim para tornar o artigo um pouco mais reflexivo, né? E menos descritivo, mas nós conseguimos trazer essa visão de especialistas no artigo que vai sair agora no segundo semestre do livro, que se transformou no capítulo do livro. Então, que de alguma forma atualiza também esse trabalho. E realmente fica mais robusto, né? Porque a gente pegou a visão, nós conseguimos entrevistar 6 especialistas, né? 4 representando o governo do Estado, 2 representando a academia, né? Docentes da Academia Fluminense voltados para a discussão do desenvolvimento e também da indústria de petróleo e gás, e conseguimos, né, atualizar, né, tornar o trabalho um pouco mais robusto. Bom, assim, rapidamente, né, em termos de resultados, o que a gente oferece no artigo, né, nesse artigo do Cadernos, né? A gente oferece 2 quadros, né? Um quadro em que a gente apresenta as leis que têm vínculos mais diretos com a indústria de petróleo e gás, né? E um segundo em que esses vínculos são menos diretos. Rapidamente, destacando no quadro 1, a instituição do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, né, o PEDES, para o período de 2024 a 2031. Então, isso foi uma coisa que a gente achou importante, né? Foi uma proposta do Executivo, né? E a gente achou interessante porque o Rio de Janeiro assim, já vinha muito abandonado, né? E de alguma forma, mesmo que a gente saiba das limitações, né? Que a gente planeja às vezes bem e não executa, né? A gente tem essas dificuldades, mas de qualquer forma, esse instrumento fica como uma referência para pensar mais, vamos dizer, mais estrategicamente, de uma forma mais planejada, o desenvolvimento do Estado, né? A indústria de petróleo e gás está lá contemplada, além de outras indústrias, né? Uma outra coisa que eu queria destacar aqui rapidamente também, no segundo quadro... 6 minutos, hein, meu Deus! Tá, estou acabando. No segundo quadro é deixa eu ver aqui, a Política Estadual de Incentivo à Economia do Mar, né? Uma lei de 2021, e uma outra lei ordinária de 2025 que cria o Programa de Desenvolvimento Sustentável e Incentivo às Cidades Litorâneas do Estado. Então, assim, como conclusão, rapidamente, assim, geral, o que a gente percebeu, né? Que, na verdade, apesar de do contorno assim, positivo em relação ao trabalho anterior de 2020, a gente percebe, vamos dizer, uma linha assim, mais favorável, né, ao desenvolvimento do Estado a partir da indústria, né, de petróleo
e gás. Mas o Estado tem vários problemas que não estão necessariamente na indústria. Mesmo que você tenha leis voltadas, quer dizer, existe problema de reprimarização, de desindustrialização, né? Questões ligadas ao financiamento, né? A questão mais propriamente das capacidades estatais do Estado. Então, assim, a gente não pode dizer que apesar de existirem contornos sutis, a gente não pode dizer que há nem que a gente é refém da maldição, nem que há, vamos dizer, categoricamente, possibilidades efetivas de um desenvolvimento econômico a partir da indústria de petróleo e gás. Sobrou algum tempinho para o Heitor completar com alguma coisa aí, Heitor? Deixei correr aqui. Não, é importante ressaltar algumas leis, né, que foram Sim. assim muito interessantes no sentido, principalmente pela ação do legislativo, né? O executivo se manteve muito ligado ainda àquela política de benefício fiscal, etc., que não deu nenhum resultado positivo para o desenvolvimento, né? Até porque esse setor é internacionalizado, etc., não cabe leis estaduais voltadas a esse tipo de incentivo. Mas o legislativo vem atuando no sentido de recuperação de receitas também para o Estado, que a gente não tem, né? Então, a Lei 8.719, de 2020, cria o Portal da Transparência também para que a população tenha acesso aos royalties e participações que têm sido direcionadas ao Estado do Rio de Janeiro. A Lei 9.148, também de 2020, que regula a indenização por descumprimento de conteúdo local, ou seja, há uma preocupação do legislativo no sentido de olhar com uma lupa maior esse setor e recuperar receitas que deveriam vir para o Estado a partir desse setor e que não vieram, em parte, pela inércia do próprio Poder Executivo, na busca de recuperar essas coisas. Então, o Legislativo atuou nesse sentido, né? Institui também o programa, a partir da CPI, que analisou essa questão do setor de petróleo e gás também. Logo depois, em 2022, surge uma lei que institui o programa de fomento às áreas produtoras, também buscando recuperar isso daí. O que Marta citou da economia do mar já previa ali a atualização, né, uma nova matriz insumo-produto para dar subsídios a um planejamento futuro, né, uma perspectiva futura para a economia do Rio de Janeiro. Isso, de fato, aconteceu. Houve uma ação muito forte também no Mauro Osório, junto com o pessoal da Universidade Federal Rural e da UFRJ, criaram essa matriz. Já temos a matriz atualizada. E também houve uma legislação por iniciativa do Legislativo no sentido de fiscalização com poder de polícia voltado para esse setor. Parece uma coisa assim muito forte, né? Mas isso mostra que há receitas que não entraram para o caixa do Estado e que podem ser recuperadas. O plano estratégico é uma grande bênção, né, usando essa terminologia, para o Rio de Janeiro, né, porque a gente não tinha planejamento no Estado, né? Agora tem. E ele atrela a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual aos planejamentos, a toda a organização instituída no PEDES, ou seja, tem que seguir aquela diretriz. Se o governo vai executar ou não, é uma outra questão, mas já parte dessa amarração. Isso é um avanço substancial, né? Parabenizo aí o Bruno Sobral, porque foi iniciativa dele como subsecretário levar adiante isso daí com o grupo da CEPLAG. Né? E, para mim, foi uma nota 10, né, do Executivo. Digamos assim, uma exceção nesse período recente, né?
Basicamente Heitor, é eu isso. vou agradecer, não sei, vou pedir para você finalizar, a Marta falou Eu muito. finalizei. Então, tá bem. Te agradeço, viu? Agradeço a Marta, porque é uma questão real do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que paramos de fazer política de fomento faz muito tempo, né? E como a gente repete, eu, por exemplo, não estudo nessa direção, trabalhei com algumas orientações de monografia. É curioso, porque talvez por conta do mercado de trabalho, os alunos começaram a procurar orientação na área de petróleo e gás, né? E Sim, você trabalha com coisas muito gerais. Novamente, eu digo, você trabalha com a regulação federal e a gente tem muito pouca informação sobre o que é a regulação estadual. Então, mais um trabalho relevante que está nos cadernos de desenvolvimento. Agradeço a vocês. Depois eu vou ter que estudar tudo de novo, né? É assim, vamos lá. Muito obrigada. Agora, nós temos a Érica e a Lília. A Érica são da UERJ, essas alunas, essas professoras, essas mestrandas, doutorandas. Eu estou vendo aqui, pela idade da Érica, já coloquei logo ela como aluna, como mestranda, porque é uma guria. E a Lilian também, viu? Elas estão trabalhando com monumentos na metrópolis, simbolismo da desigualdade socioespacial no Rio de Janeiro. Tem mais, além de vocês duas, tem mais alguém? O artigo é escrito por 4 pessoas, tem mais alguém aqui? Para mim não está aparecendo. A Camila e o Rodrigo Sim, também estão na chamada. Ah, tá bem. Então vamos lá. Como é que vocês vão fazer? Fala um, fala todo mundo, aí vamos ter que picotar um pouquinho. Como é que vocês se organizaram? então, o professor Rodrigo, ele vai começar apresentando e depois a gente combinou de ir falando. Tá. A gente vai se organizando na fala. Tá bom, então vamos achar o Rodrigo. Vou, enquanto isso, não sei se meus colegas vão querer abrir já os É o Rodrigo slides que a gente Lobato, né? preparou. Boa noite. Aqui, Rodrigo. Prazer, Rodrigo. Prazer. O meu computador deu problema no microfone, aí eu abri aqui no celular mesmo. Ah, não faz mal. Bom, Ih, desculpa, deu um problema aqui. Dá licença. Abre, tô aqui, pô. Eu Desculpa, estou te ouvindo. Estão me ouvindo? Tô. Meet com criança é um estresse de vez em quando. Vamos lá. Sei como é. O meu é Bom, com cachorros e gatos. o nosso trabalho, ele consiste em uma ideia, uma hipótese que vinha várias vezes vindo à tona nos trabalhos que eu venho desenvolvendo. E como a gente, na profissão docente, a gente não consegue dar conta de tudo, aparecem essas jovens pesquisadoras que chegam junto nos projetos e elas abraçam e a gente começa a conversar, desenvolver e a coisa acontece. Acabou que eu nem me apresentei aqui, né, gente? Prazer, me chamo Rodrigo Lobato, sou professor da UERJ, do curso de licenciatura em Geografia. Eu estou no campi da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e as jovens que estão aqui, elas fazem parte do nosso laboratório de pesquisa, que é o LACART, Laboratório de Cartografias Históricas e Escolares. E a nossa pesquisa, eu vou fazer uma abertura só com a hipótese e vou tocar a bola para elas. Que a pergunta era, andando pela cidade, observa-se muitas estátuas e monumentos. Só que a gente percebe uma desigualdade na quantidade e na distribuição.
E a pergunta que parece muito plausível, a gente precisa fazer uma pesquisa para ver se essa hipótese ela bate, que era, será que a gente consegue pensar que a quantidade de estátuas é um indicador de desigualdade espacial? E foi a partir dessa conversa com elas que elas tiveram um trabalho hercúleo, um mega trabalho de coleta de dados para a gente apresentar um pouquinho desse resultado. E agora eu vou tocar a bolinha para elas. Bom, É com vocês, João. tá, então eu vou começar falando. Foi realmente um trabalho bem denso, assim, foram muitos dados. E a partir disso, juntamos tudo juntamente o professor Lobato para escrever esse artigo. Eu sou Érica, eu sou graduanda na Universidade da UERJ, né, no campus de Duque de Caxias. E eu sou voluntária no laboratório do professor Lobato Lacarte. E aí, a partir daí, a gente começou a pensar, né, essa ideia dos monumentos e a catalogá-los. A gente inicialmente fez só esse trabalho, a gente está tentando passar, foi. Inicialmente começou nesse trabalho só de catalogação dos monumentos e pensando nessas questões das desigualdades presentes, das desigualdades socioespaciais, das representações simbólicas que tudo isso trazia. E, enfim, na nossa metodologia de mapeamento, a gente foi separando, né, nessas planilhas. A gente atualmente catalogou essas 419 formas simbólicas dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, dividindo elas no leste metropolitano, a Baixada Fluminense e o capital metropolitano, contando também com Petrópolis. E a partir desses movimentos de catalogar, a gente foi percebendo que, para muito além da falta de monumentos em algumas regiões, a gente também tinha a questão das faltas de informação acerca desses monumentos. A gente entendia que na região metropolitana, né, na capital metropolitana, no caso, a gente tinha o centro histórico, que foi a capital do Brasil por um determinado momento, mas as disparidades, né, das localizações dos monumentos, elas iam muito além dessa questão histórica, mas elas também se apresentavam por conta de faltas de políticas públicas de manutenção desses monumentos. Por exemplo, no próprio Prefeitura do Rio de Janeiro, eles têm uma gerência que vai estar cuidando da manutenção dos monumentos e dos chafarizes. Enquanto a gente ia procurando essas informações, em muitos municípios da Baixada, a gente tinha que entrar em contato com as prefeituras via e-mail, olhar rua por rua no Google Earth, para ver se a gente conseguia encontrar alguma coisa. Muitas prefeituras não entravam em contato com a gente de volta. Muitos desses monumentos elencados foram monumentos assim que às vezes a gente passava e acabava olhando, ou alguns de amigos que avisavam, olha, eu vi um monumento em tal lugar. Enfim, minha colega Camille também, durante esse movimento, ela chegou a entrar em contato com o IPHAN. Posteriormente, ela vai poder falar um pouco mais sobre isso. E a gente tinha, né, essa ideia que era qualitativa, que é, no caso, quantitativa, mas que também é qualitativa, porque vai muito além de catalogar, mas a gente vai mapeando e também analisando, né, essas disparidades que vão se apresentando. Emendando um pouco na fala da Érica, eu sou a Camille, e, enfim, a gente, no início, quando o professor Lobato propôs para a gente essa pesquisa... Camille, um instantinho.
Só um instantinho. Oi. Você também é aluna da UERJ? Lá Também de... sou estudante da UERJ, lá na FEBEF, e Tá sou bem. também licencianda, como todas as outras meninas, em Tá Geografia. bom, querida. Então, Obrigada. e aí, assim como a gente destacou, né, essa falta de informações, no início, quando o professor propôs esse trabalho para a gente, nós achávamos que iríamos encontrar uma lista pronta, tudo catalogado, e somente mapearíamos, né? Jogaríamos num SIG e faríamos os mapas. E, na verdade, a gente teve todo esse esforço, como dito, hércules, né, de buscar ponto a ponto cada monumento, principalmente na Baixada Fluminense, a nossa amiga Lilian no leste metropolitano, né? E foi um trabalho bem árduo que levou alguns meses, né? A gente até usou como base de dados o Monumentos Rio, na cidade do Rio de Janeiro, e a gente acabou encontrando 337 monumentos na capital, no Rio de Janeiro, e na Baixada Fluminense nós encontramos municípios que não tinham, né? E aí a gente vai falando no decorrer do artigo sobre uma rarefação desses monumentos, ou até mesmo um vazio monumental. Dito que tem lugares, tem cidades como a gente não havia encontrado de Magé, por exemplo, porque falta dados, a prefeitura não tinha dito. Aí a gente encontrou sinais de depredação, que aí a gente descobriu que tinha representação simbólica. A gente tem monumento, tem cidades que não tem representação simbólica. Outros que foram muito difíceis de achar, que somente no Google Earth. E aqui na Baixada Fluminense, a cidade que lidera em monumentos é Caxias, com 18 monumentos, né? E ela tem uma centralidade aqui na Baixada Fluminense, assim como Nova Iguaçu, que foi a segunda colocada nesse levantamento. E aí a gente vai também comparar com a região do leste fluminense, né, no leste metropolitano, quer dizer. E esse leste metropolitano, o destaque vai ser Niterói, seguida de São Gonçalo. Então, a gente tem 16 monumentos em Niterói e 15 em São Gonçalo, se não me falha a memória. Então, a gente percebe que a disparidade é muito grande. Até porque a gente depois encontrou um inventário da Vera Dias e notícias, principalmente sobre esse inventário, que ela cataloga mais de 1.100 monumentos na cidade do Rio de Janeiro. Então, pensando na cidade do Rio de Janeiro e do Duque de Caxias, por exemplo, a gente tem um quantitativo que é ridículo, né, comparativamente. E essa centralidade do Rio como um núcleo histórico, como a antiga capital do Brasil, ela não ajuda, isso sozinho não ajuda a explicar essa disparidade nos monumentos. Aí na tela a gente tem alguns exemplos. O primeiro é a Bica da Mulata, em Belfor Roxo. É o único monumento que a gente encontrou lá. Mesquita também, a gente tem uma Bíblia representando essa cidade como único monumento. Em Caxias, a gente tem algumas histórias interessantes, que é essa foto mais antiga, abaixo. É o monumento em comemoração à instalação de uma bica d'água, só que esse monumento, uma parte dele foi roubada, e o que sobrou dele foi para a Câmara Municipal, né, para o Instituto Histórico, né, de Duque de Caxias, porque senão ele também estaria depredado por falta de manutenção, por vandalismo e tudo isso. A gente também tem em Duque de Caxias essa estátua, né, de um homem a cavalo que é do próprio Duque de Caxias, e no artigo a gente também vai discutir essa ideia de heróis fundadores e de como os monumentos vão ressaltar e, né, contribuir para esse capital simbólico, né, que vai reforçando essas desigualdades, essas disparidades, essas narrativas, mesmo como o Walter Benjamin diz, que é a narrativa do vencedor. Se quiser, pode passar. Se quiser complementar, Lilian, fica à vontade. Então, eu gostaria de só fazer um adendo. Vale ressaltar que essa pesquisa não é a Érica que está falando. Não, aqui sou a Érica ainda falando. Eu já vou passar a palavra para a Lilian. Eu só queria deixar claro que essa pesquisa ela ainda não acabou, a gente continua catalogando cada um dos monumentos, e que além de ainda continuar nessa catalogação, a gente entendeu que, para muito além
da necessidade de catalogar esses dados, a gente tinha que entender quem eram essas pessoas que eram representadas nesses monumentos, né? Quais tipos de monumentos eram esses. Então, atualmente, a gente também está fazendo esse trabalho de identificar quem são essas figuras simbólicas, se são homens, se são mulheres, se são homens brancos, se são homens negros, mulheres negras, que tipo de figura era essa, se era uma figura ligada ao militarismo, uma figura ligada ao Agora império. vocês estão fazendo o verbete, vamos dizer assim, desse dicionário dos monumentos que encontraram no estado do Rio de Janeiro, né? É basicamente uma grande descrição deles. Aham. Tá certo. Vamos deixar a Lilian falar, porque senão não dá tempo dela falar. Vamos, Lilian. Você está mutada, Lilian. Você está com o microfone mudo. Do lado da câmera, que tira a sua... Bom, enquanto a Lilian está tirando o microfone, À vontade, Rodrigo. é interessante a gente observar que essa desigualdade é muito grande. Na Glória, ali onde tem o Hotel Glória, o antigo Hotel Glória, né? Na Rua do Russell, a pracinha ali, tem uma pracinha ali dele que você tem quase 10 monumentos só naquele pedacinho da Glória. E a gente tem municípios na Baixada Fluminense que não tem nenhum, ou tem menos do que uma praça na Glória. Para a gente perceber como que A diferença, né? seguiu. Vai, Lília. Ah, beleza. E aí, sintetizando tudo, a ideia é entender que tipo de história, porque os monumentos, a gente entende, né, que os monumentos eles estão contando uma história, tanto a presença quanto a ausência deles, e que tipo de monumentos são designados para cada lugar, né? Sem falar do acesso à cultura de determinadas populações. Então, a ideia é fazer essa reflexão mesmo, a partir dessa espacialidade, o que a geografia desses monumentos nos diz sobre a cidade do Rio de Janeiro, a forma que a cidade do Rio de Janeiro ela acessibiliza, né, possibilita o acesso a esse tipo de cultura, e é isso, entender a partir da geografia que história a cidade do Rio de Janeiro está contando para a gente, né? Para a gente poder questionar o acesso à cultura também. Acabamos. Bom, a gente fecha trazendo... Você trouxe uma questão muito interessante, Glória. A gente não pensou em fazer um verbete, mas cabe um verbete para falar dos monumentos daqui do Rio, e inclusive um verbete que seja colaborativo. Aqui, mas eu acho um bom desdobramento, né? Porque eu estudei História da Arte, da Cultura no Brasil, sabe, Rodrigo? Como eu disse, eu não ando em linha reta, né? E trabalho com o Carlos Fernando Andrade, que é da Urbanacom, foi diretor, presidente da CAU, foi superintendente do IFAM aqui no Rio. Eu não conheço nenhuma publicação que reúna os monumentos do estado do Rio de Janeiro. Não conheço mesmo. E eu ando por essas linhas tortas, sabe, Rodrigo? Da cidade, você lembra? Não conheço. Porque da cidade já dá um trabalho, imagina do estado, meu Deus. Mas da cidade também não conheço. Então, até isso, desculpa interromper, mas até isso é pouco conhecido, né? No decorrer, bem no finalzinho, que eu descobri que havia um inventário da Vera Dias, né? A prefeitura encomendou com ela um inventário, né? Que ele ainda nem entrou na nossa pesquisa em si, o conteúdo dele,
mas era para lá de 1.100 monumentos. Isso, eu acabei descobrindo também que o site Monumentos Rio, ele coloca para mais de 1.400 monumentos, né? Então, se na nossa pesquisa já apontava que, juntando a Baixada Fluminense e o leste metropolitano, era apenas 20% dos monumentos que existia na região metropolitana inteira, né? Imagina com 1.100, 1.400. Esse percentual cai muito, a representação simbólica é muito desigual, né? Eu mudei aqui a ordem das coisas, mas tomei a liberdade de falar com o Rodrigo. Se vocês puderem, aqui estão as conclusões preliminares, a gente encerrar para a gente ir para a última apresentação. Nós estamos Pode ser, contemplados. Camille? O Rodrigo. Pode Sim. ser. Quer ir? Pode ir. Pode fazer, pode fechar, meninas. Pode? Então, tá bom. Então, para fechar, né, a gente notou a disposição das informações, que também era desigual, também era superior, né, a forma de contato, né, as respostas que a gente recebia era muito mais fácil da gente conseguir receber da cidade do Rio de Janeiro, da capital metropolitana, do que de alguns municípios da Baixada do Leste metropolitano. Até hoje estão sem respostas, alguns e-mails, números que não existem, né, sites que não têm nenhum tipo de catálogo. Também percebemos que a concentração era significativamente maior, né, na capital metropolitana do Rio de Janeiro, 80%, né? Então, é muito desigual, 337 monumentos em si, falando em números catalogados por nós. Falta de representatividade das diversas camadas da população fluminense, algo que é muito marcante. A gente não percebeu essas figuras que fazem parte da Baixada Fluminense, por exemplo. Era uma inquietação minha particular também, a gente não tem uma estátua do Almirante Negro, né? A gente não tem o João Cândido. Lá em São João de Meriti é um dos municípios que não tem monumentos, né? E exatamente esse homem faleceu lá na pobreza, ele tem uma história tão tremenda e tão representativa para o povo brasileiro, e poderia ser um motivo de orgulho, né, para os que moram em São João de Meriti, e essa representação simbólica, por exemplo, não existe. Uhum. Também temos o predomínio, né, de monumentos que celebram a elite econômica, né, e social. No caso, nós percebemos já empiricamente que temos muito mais figuras de políticos e militares ou figuras religiosas do que qualquer figura mais popular, né, que represente de fato a memória social popular. E é isso. Obrigada, viu, Camille? Obrigada, Lília, Rodrigo e Érica, viu, pelo trabalho tão inusitado, assim, no sentido do levantamento bacana que vocês fizeram. Primeiro, para agradecer a todo mundo, eu adoro uma história nova e todo mundo traz uma história nova, né? Mesmo em temas por onde eu já passei e passo, os olhares são sempre diferentes e nos aguçam a vontade de entender um pouco mais do tema que está sendo trazido. Eu abro para as perguntas, para quem quiser fazer perguntas. Se ninguém quiser fazer pergunta, eu tinha umas perguntas a fazer. Mas quem quiser está aberto aí. Eu queria fazer só um comentário, Glorinha, sobre À vontade, Marta, por favor. Porque eu achei muito interessante esse trabalho dos monumentos, né? E aquilo que você falou no início, né? Quer dizer, às vezes a gente vem de uma outra área, né? Quer dizer, a riqueza de abordagens sobre o Rio de Janeiro que tem na revista, né? A gente acaba, às vezes, olhando, por exemplo, o William, né, apresentou um trabalho que tem uma certa correlação com o meu tema, aí o Bustamante apresentou a questão das favelas, né? Quer dizer, tem uma riqueza tão grande, né, de abordagens, de olhares, né? E essa coisa do monumento, quer dizer, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Como é que o monumento revela a precariedade cultural de determinados locais? Achei muito interessante esse trabalho, né? Eu acho que é um trabalho que tem que ter uma visibilidade assim, porque é bem revelador, né? Eu achei bem interessante. É só assim, comentário inicial. Não, eu vou falar, Marta sabe
Eu atualmente, hoje, inclusive, estou aqui na minha casa de Paquetá, eu moro meio em Paquetá, meio no Rio de Janeiro, eu fico de vai e volta, né? E é uma coisa muito inusitada, porque até um determinado momento havia apropriação indevida de monumentos. Algum tempo atrás, o Carlos Fernando Andrade estava aqui comigo andando na rua, e a gente olhou e falou: gente, tem aqui um golfinho, tem vários golfinhos, monumentos de golfinhos em Paquetá. Mas a gente olhou e falou: será que isso é do Grande Jean de Montigny? Porque foi tudo desmontado, né? Você teve apropriação indevida de representações do que é a nossa história e de como ela foi contada e onde, porque ninguém trabalhava com essa ideia de você catalogar e colocar os monumentos como uma possibilidade de leitura da história. História de quem? Como vocês sempre perguntam muito bem, né, Camille? História de quem, tá entendendo? Do que a gente está falando? Eu li esta semana, não sei se lhe certo, que o filho do Almirante Negro receberá alguma indenização, algum tipo de reparo material. Eu li essa semana, não me detive na notícia, mas li. Né? E você me vem trazendo a história. Onde está o monumento? Quem sabe o que foi essa história? Então, a gente não sabe muito bem. E daí, viu, Rodrigo? Eu estou invertendo, estou começando, eu anotei tudo, mas estou começando do final, porque a Marta abriu o debate por aí, né? Mas é um trabalho muito interessante. Eu, inclusive, vou perguntar ao Carlos Fernando Andrade, afinal de contas, ele foi superintendente do IFAM no Rio de Janeiro, né? Deve saber se tem esse material, se tem essa catalogação, onde é que isso está, ou se não existe mesmo, né? Me comprometo com vocês, depois entrar em contato, porque tem lá o e-mail de vocês, na revista, tudo, me comprometo mesmo, porque é muito inusitado você ter uma quantidade enorme de monumentos na Zona Sul do Rio de Janeiro, e tem monumentos que contam histórias entrelaçadas, tem a história dos nossos, vou chamar heróis ou não heróis, não me importa, né? Mas tem também monumentos de artistas plásticos que muitas vezes eles não vêm acompanhados de nenhuma informação. É simplesmente uma escultura que você topa e ninguém sabe a placa, né? Eu sempre brinco, por conta de gostar de exposição, e há muita exposição, sou frequentadora de museu de exposição. Lá, oba, nós temos uma aluna nova. Hein, Rodrigo? Que graça. Mas você olha e aquilo que está ali do lado, como etiqueta, não te diz nada. Para a pessoa que não é iniciado, a gente não sabe do que se trata. Né? Então, eu acho um trabalho muito bacana. A outra pergunta que eu tinha para fazer, estou andando de trás para frente, cadê o William? Saiu também, eu acho, né, William? Ou você ainda está aqui? Eu estou aqui. Ah, tá, William. Depois você explicou, mas eu acho essa coisa do... Como você falou, balanceamento não, é um termo que você usou? Pendular. O movimento pendular. Eu fiquei muito interessada, quer dizer, o movimento pendular é esse deslocamento populacional, que ele pode ser sazonal, tudo isso a gente chama de movimento pendular, ou ele é especificado por uma definição? Eu não conheço, estou lhe dizendo.
Ele tem uma definição, ele vem da demografia. Na verdade, ele é um desdobramento conceitual da imigração. Aham. Né? Então, a gente tem aí o que define a migração é a residência permanente. Uhum. Né? Se você não tem uma residência permanente, aí você tem um outro tipo de movimento de deslocamento. Mas o movimento pendular, ele remete realmente à ideia do pêndulo, do vai e volta. E, por definição, ele tem uma duração temporária. É muito difícil entender qual é o limite, né, do movimento pendular. Mas a gente pode admitir que isso depende muito de escalas de trabalho. No interior do Rio de Janeiro, existe o trabalho embarcado. Aham. Escalas, assim, a gente tem aquela escala do 28 por 14, né, que trabalha 14 por 28 dias. Em pesquisa de campo, conversando com pessoas, uma vez eu conheci um funcionário da indústria do petróleo que ele disse que resolveu embarcar para a China, né? Estava dentro da área e recebeu um convite. E a escala na China era 60 por 60, ou seja, ele ficava 60 dias na China e 60 dias descansando. Entendeu? Então, isso também pode ser considerado como um movimento pendular. Agora, existem deslocamentos assim para trabalho que têm uma duração maior de tempo e que têm, digamos assim, um padrão mais regular. Por exemplo, a transumância, né? Trabalhadores saem do litoral, vão para o interior para trabalhar numa atividade econômica, agrícola, pecuária, e vão ficar lá 6 meses, 8 meses, enquanto aquela atividade estivesse desenvolvendo. Aí já não entra como pendularidade. Como pendular. Pendularidade remete a essa ideia. Há pessoas que pendulam todo dia, vão e voltam todo dia, tem a questão da escala, acontece com servidores públicos, trabalha 3 vezes na semana, faz a verticalização, às vezes considera também se dorme lá na cidade de trabalho, mas assim, o ponto de definição é que a residência principal, esse é um dado importante, é diferente da residência do município de trabalho ou do município de estudo. Esse dado é fundamental quando a gente trabalha com estatística de demografia, de fluxo, porque na hora de fazer a contagem, do IBGE fazer a contagem no censo demográfico, tem pessoas que têm casa em 2 cidades, 3 cidades, 4 cidades, e tem que botar a pessoa uma vez só. E aí, às vezes, acontece muita discussão, muito debate em torno disso, porque às vezes o município vê lá, pela contagem do IBGE, ele está com 60 mil, 80 mil domicílios sem ninguém residindo. E aí, isso é objeto de questionamento, enfim. A contagem do IBGE de população, ela é normalmente seguida de muita contestação judicial por parte de município, até porque a população vincula a receita, município... Exatamente. E sempre tem aqueles questionamentos. Como é que a cidade tem tantos domicílios, mas só tem tantas pessoas? Porque é a residência principal que conta. Muito obrigada, viu, William? Aí, juntando agora o trabalho seu com o da Marta e do Heitor, quer dizer, eu, particularmente, em telecomunicações, quando eu fiz dissertação de mestrado ainda, eu também sou da área de engenharia de produção, a Embratel não deixava a gente fazer economia de jeito nenhum, não havia possibilidade de você ser liberada para estudar economia, então fazia engenharia de produção na COP, embora meus orientadores sejam da área mais econômica que qualquer coisa, né? Eu fui orientanda do Lessa, do Carlos Lessa, então, assim, sempre na minha banca tinha Conceição Tavares, então sempre tive mais para a área de economia. Mas eu fico muito impressionada, e eu venho pensando um pouco nisso, com alguma regularidade, por conta do petróleo da Baía de Guanabara, da quantidade de interesses divergentes, de entes diferentes, que constituem essa grande cadeia produtiva. Eu não sei lhe dizer, viu, William, se forma realmente uma nova região, né? Mas eu acho muito interessante a ideia, mas, de qualquer forma,
você tem muitos interesses divergentes, Sim. consubstanciados nessa grande cadeia produtiva. E a legislação, em geral, mesmo quando econômica, ela é recente, eu considero, né, o longo prazo, gosto da longa duração, gosto dos pensadores de história econômica, porque trabalham com a longa duração, boto o pé nessa rapaziada, mas me impressiona muito, porque quando eu paro para pensar a cadeia do petróleo e gás, né, eu olho aqui essa grande região, que se a gente quiser, vai do Rio de Janeiro, como você mesmo está até a Bacia de Campos, que passa ali, Sim. Bacia de Santos, quer dizer, você tem ali os raios, e é uma modificação muito grande e muito recente. Ela é muito recente. Então, você tem uma legislação federal, você tem uma legislação estadual, eu não sei em nível municipal como isso funciona, né? Agora, que a transformação existe, existe. Que os interesses são divergentes, são divergentes. Os interesses da ilha de Paquetá, onde eu estou agorinha, não são os mesmos do complexo Boa Ventura. São interesses divergentes. Com certeza. Né? Paquetá é uma PAC. Você tem muitas APACs nessa região. Então, junta, viu, Miguel, com a questão urbana, como é que tudo isso é definido, e, na verdade, os entes não se conversam. Né? Eu fico muito espantada, porque aqui na Baía de Guanabara você tem a Petrobras, você tem o Complexo Boa Ventura, você tem Paquetá, que é uma ilha histórica, né? Isso aí. Que não tem carro, só tem carro de utilidade pública. Então, é para radicalizar, né? Você tem Magé, você tem Macaé, você tem ali uma quantidade, tem Guapimirim, tem uma quantidade de áreas, inclusive de proteção ambiental, a própria Bahia, o fundo da Bahia, agora voltou a ter golfinho, mas são interesses muito divergentes. Onde é que isso se conversa? E você tem, Glorinha, pegando um pouquinho isso que você está falando, quer dizer, a gente está falando de maneira geral do estado do Rio, mas você tem as regiões, a região do Norte Fluminense, você tem, né? Então, assim, realmente, é como se fossem ilhas, né? Não, fossem ilhas e assim, quer dizer, a gente nem criou estrutura, eu acho, para você ter pelo menos um interesse que pudesse criar fóruns comuns decisórios. Né? Nós viemos nessa... E aí, viu, Miguel, eu acho que é fundamental, eu depois vou te dizer, vou te mandar uns recadinhos aí por conta dos seus cortes, viu? Temporais. Não, é porque a gente tem movimentos muito diferentes do ponto de vista da economia brasileira. E o Rio de Janeiro, ele foi a reboque e vai da economia brasileira, né? Ele era, na verdade, município neutro, porque é sede do Império, então ele ganha o status de município neutro, depois, com a República, ele ganha capital federal, perde a capitalidade, usando o conceito do Mauro Osório, né? Perde a capitalidade, e aí a gente pula para o conceito do Bruno, vira uma economia que ele chama de estrutura produtiva oca. Né? Ele não é um conceito muito bacana, porque não se entrelaça. E a gente vai vivendo a reboque das fases do desenvolvimento brasileiro. Então, você tem cortes para as meninas aqui, viu, Camille? Estou te vendo aqui, e eu acho importante, né? Eu acho que foi você ou foi a Érica que colocaram essa questão. Não tem monumento fora do Rio de Janeiro. Praticamente não tem, né? Praticamente não tem. Praticamente não tem.
né? Você vai a reboque de um desenvolvimento, você corta, faz um recorte, vamos dizer assim, em termos de mercado de trabalho no Rio de Janeiro, de urbanização, que é vexaminoso, né? Você tem um recorte, nós participamos disso, eu ia fazer uma pesquisa, depois por problemas lá no Centro Celso Furtado, teve a Lava Jato, era um projeto que a gente ia começar com a Petrobras, como é que as estatais implantaram seus planejamentos estratégicos, daí parou tudo. Desandou porque mais nada andou, né? Então, ali a Lava Jato desandou muita coisa. Para ter uma ideia, o Centro Celso Furtado teve que sair do BNDES, onde ele funcionava, onde o BNDES cedia espaço para ele, e foi ficar empilhado no Clube de Engenharia de Favor. Só para a gente ter uma ideia. Que situação! Eu não sabia disso, não. Quer dizer, sabia que estava ligado para mim, estava no BNDES até hoje. Mas foi assim uma coisa. Então, para a gente ter uma ideia de como essa falta de continuidade, ela é uma coisa muito pesada na nossa história em geral. Né? Em termos econômicos, nós temos esse problema no Rio de Janeiro. Você tem uma camada da sociedade que viveu esse período, vou chamar, de desenvolvimento acelerado brasileiro, e a gente tem o BNDES, a gente tinha os funcionários da Embratel, a gente tinha os funcionários da Telejos, da Eletrobras, e que, de verdade, mantiveram a renda do Rio de Janeiro, mas num recorte, numa espécie de cluster, que é muito diferente daí, né, o Miguel, da rapaziada que foi empurrada cada vez mais para fora da cidade, levando a conceitos, por exemplo, Carlos Fernando Andrade usa esse conceito de densidade, de uma cidade que vai deixando, que vai se retraindo, ao invés de ser uma cidade que se expande, né? Então, eu acho que sempre aparecem olhares novos. A gente precisa começar a criar fóruns realmente, e são interdisciplinares, porque... Graças a Deus, né? Graças a Deus, acho ótimo. Graças a Deus, né? São fóruns novos. E eu encerro lembrando a vocês, se alguém quiser falar mais alguma coisa. João quer fazer um comentário, João? Sim, só agradecer a todos que vieram, os artigos foram muito bons, o tempo pareceu bem mais curto, 20 minutos passou muito rápido, acho que para todos nós. Passou rapidinho, é verdade. Acho que cumprimos os objetivos de dar vontade da pessoa seguir e ler o artigo. E ao longo da próxima semana, né, a gente deve divulgar o evento com cortes de cada um. A gente vai divulgar o evento num vídeo só e depois vamos divulgando cortes de falas de cada um de vocês para chamar mais atenção. Amanhã eu vou mandar um e-mail agradecendo a todos vocês e convidando também, porque a Rede Pro Rio também tem um Opina, que é onde vocês têm a oportunidade também de apresentar o artigo de vocês resumido. São só 3 páginas. Em termos de opinião, que é uma coisa boa. Legal, legal. Eu anotei tudo, porque eu sou boa aluna. Sempre fui boa aluna, anoto, para saber direitinho. Depois quem anotou, anotei. Se quiser, é só pedir, porque anotei. Tá certo? Agradeço a vocês, lembrando que o próximo seminário do FRIPERJ vai ser realizado na UERJ até agora, o final do ano, tá certo? Então, a gente vai se ver lá, né, Glorinha? Vamos nos ver lá. É um prazer, Marta. Olha, eu vou falar para vocês. A surpresa da noite. Não, eu adoro que a nossa vida se cruza há tanto tempo, não é não? É muito bom. Prazer conhecer o Miguel, parabenizar o Rodrigo por um trabalho tão bacana com umas meninas maravilhosas. William, é uma curiosidade, quem foi seu orientador lá no IPUR? Ele não é muito conhecido. Meu orientador foi o Alberto de Oliveira. Né? Eu não conheço mesmo, não. Cidade,
né? Eu comecei no IPUR com a Hipólita foi fazer pós-doc A Hipólita, isso. no Canadá, aí me abandonou, aí eu parei no Alberto. Né? Além disso, o meu trabalho é um trabalho quantitativo, né? A Hipólita da Unicamp, na verdade, ela quis me abandonar e Mas você se virou muito bem, William, você se virou muito bem. Isso aí. Eu gostaria de aproveitar muito a oportunidade e agradecer a iniciativa. É uma coisa diferente, é uma inovação, né? Esse webinar, essa oportunidade da gente. Também, achei muito legal. Estou acostumado a mandar o artigo para a revista, ficar só no texto. Então, esse tipo de iniciativa que faz parte da divulgação científica é uma coisa muito importante. E é um prazer, gente. Divulgação científica, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu não fiquei só na minha tese de doutorado, eu fui para jornal, entendeu? Isso aí. Opinião, entendeu? Fui me meter com jornalistas em outros assuntos, porque eu acho que a academia precisa abrir. É uma coisa que sempre me angustiou muito. Produzir conhecimento, e aí chega na secretaria de uma prefeitura, ninguém sabe nada do que está acontecendo. Acho que a gente precisa circular essa informação para a sociedade. Eu vou novamente reforçar o que o João falou, é o opina, é artigo de opinião, transformar, porque, olha, eu fico chocada cada vez que eu vejo as pessoas dizendo o tempo que param na frente de uma notícia, o que não leem. Então, ter um artigo de opinião é uma coisa importante. A gente agradece. Se vocês quiserem transformar em artigo de opinião, para a gente publicar lá na Rede ProRio, tá certo? Tá bom. Muito obrigada, um prazer, viu? Um prazer total, muito prazer, Miguel, muito prazer, Érica. Rodrigo, adorei você com as suas meninas, Camille, William, Lilian, viu? Rodrigo e suas meninas, né? Umas graças, um trabalho assim, de catar agulha no palheiro, viu? Tipo isso. É mesmo. Muito obrigada, boa noite. Pessoal. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Glorinha, um prazer te Márcia, rever, tô hein? esperando aqui, hein? Deixa comigo. Boa noite. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Vamos falar, vamos combinar. Tá bom, beijo, obrigada. Beijo, gente. Boa noite para todos, hein, William? Muito obrigada. Parabéns a todos mesmo. Muito obrigada. Parabéns para você também aí na coordenação. Beijão. Querida, beijo. 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 Tchau. Tchau, João.